Uma vergonha o que aconteceu com o Flamengo hoje na Libertadores da América. Como pode o Flamengo começar ganhando de 1-0? 1-0, tava ganhando de 1-0 e já tinha ainda a vantagem que havia trazido do Maracanã, que ganhou de 1-0, quer dizer, tava 2-0 praticamente pro Flamengo. E o Flamengo toma uma virada histórica do Olímpia. 2 gols de bola parada, uma vergonha esse Flamengo. É praticamente um ano desastroso pro Flamengo. E eu quero falar uma coisa pra você, meus amigos. A diretoria do Flamengo tem culpa. Tem culpa. Contratou lá o Vitor Pereira, que acabou com o começo de ano do Flamengo. Agora nós vimos aí o clima pesado que tava no Flamengo com o Pedro, com o Sampaoli, agora com o Ayrton Lucas, que nem jogou hoje direito. Uma vergonha o que aconteceu com o Flamengo. Nós vamos analisar a imprensa esportiva aqui, mas eu quero que você, torcedor, já deixe a sua indignação nos comentários. Primeiro, deixa o like, porque o like apoia o vídeo, e compartilha esse vídeo com o seu amigo flamenguista e fala pra ele vir aqui nos comentários e escrever aqui a indignação dele. Porque, meu amigo, hoje foi um vexame. Tomar de 3-1 pro Olímpia é um vexame total. Um vexame que o Flamengo passou. No mínimo, o Flamengo tinha que ter levado um empate. No mínimo, se classificado com um empate. No mínimo, com o time que tem, com o elenco que tem. Uma vergonha. Vamos analisar aqui a imprensa falando sobre o Flamengo. Como eu falei, já compartilha o vídeo, já chega explodindo o dedo no like. E vamos aqui ver a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo. Créditos, canal ESPN Brasil, link na descrição. A forma passiva como o Flamengo não entrou em campo. Foi um dirigente que dirigente que faz deboche de torcida de Olímpia. Foi poucos fogos, achei que ia ser mais. É um Flamengo que não entendeu o tamanho do jogo do Defensores del Chaco. É um Flamengo que mirou muito no Fla-Flu, mas não mirou no Olímpia. E o Birner fala muito bem. Quando você abre 2-0 no agregado, que você por 2 ou 3 minutos conseguiu quase que tirar aquela pressão inicial do Defensores del Chaco, o vexame, e dá pra falar assim hoje, fica ainda maior. Não é por hoje, é por como perde hoje e pelo que não é a temporada do Flamengo até aqui. É isso. O Flamengo que tomou de 4-0 do Bragantino, isso é um ponto fora da curva. Aí toma de 3-0 do Cuiabá, acontece, São Paulo tem dessas coisas. Empata com o América, mas é o time do brasileiro, agora eliminado pelo Olímpia. Começo a achar que o ponto fora da curva foi a vitória de 2-0 sobre o Grêmio. Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, William. Boa noite companheiros, boa noite fãs do esporte. E olha, em toda essa era, desde que o Flamengo voltou a ser um clube com boa receita, com boa administração, pelo menos nesse aspecto, né? Certamente não no esportivo, mas no aspecto estrutural, eu acho que essa é a pior. O Olímpia é mais time que o Al Hilal, que o eliminou na semifinal do Mundial? Não é. O Olímpia é um time pior do que o time que ganhou do Flamengo no começo do ano no Mundial de Clubes. E tendo toda essa circunstância, 1-0 a favor, 2-0 no agregado, com um time tecnicamente, assim, indiscutivelmente muito melhor, é imperdoável, né? Acho que esse é o tipo do revés que expõe muitas coisas sobre a postura dos jogadores, sobre a postura da comissão técnica, que queira ou não passa para o campo. O seu técnico ser expulso num jogo como esse, sabe, não transmite nenhum tipo de tranquilidade. É do líder que você espera algum tipo de exemplo e ele não foi capaz de passar isso. É a segunda vez que o descontrole de um membro da comissão técnica tem impactos no Flamengo. A gente lembra o que aconteceu recentemente em Belo Horizonte. Então, nada é por acaso, né? Tem as questões táticas, as questões técnicas, tem tudo isso. 3 gols de cabeça. O segundo gol de cabeça, assim, o terceiro gol sai com jogadores do Flamengo colados ao chão, sem ter a capacidade de cortar ali o cruzamento. Então, é chocante, para dizer o mínimo. É chocante o Flamengo sair da Libertadores dessa maneira. O Olímpia não tem nada a ver com isso, tá? O Olímpia é um time que é capaz de criar um ambiente espetacular, porque tem uma torcida espetacular. O Defensores del Chaco em noites de Olímpia, ele é outra coisa. E o Flamengo pagou um preço alto hoje, né? O Olímpia tem o mérito de ser um time que quando precisa ser carregado pela sua torcida, muitas vezes mas hoje não foi só o torcedor, não. Hoje foi todo o mérito que teve o Olímpia também. E o Flamengo tem feridas para lamber, o Flamengo tem muita coisa para explicar, porque olha o elenco do Flamengo, cara. Olha o elenco do Flamengo em relação a todos os outros times da América do Sul. Não tem justificativo. Não mesmo. O melhor elenco da América do Sul se apresenta como um time absolutamente comum. Tudo bem, Breler? Boa noite, William. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. Hoje o Flamengo lembrou a época em que era chacota na Libertadores. O Flamengo em que o torcedor rubro-negro tinha certeza que decepcionaria, que seria eliminado, que daria vexame.
E para mim, essa não é só o jogo de hoje. Essa é a pior Libertadores do Flamengo desde 2018, desde antes de Jorge Jesus conseguir quebrar essa sina, tornar o Flamengo campeão novamente da América. E olha que 2018, pelo menos, o Flamengo foi eliminado pelo Cruzeiro. Um embate ali com um time grande, de tradição, de qualidade do outro lado. Esse Olímpia, por mais que tenha camisa, tenha tradição, tenha títulos, nem se compara a outros adversários que o Flamengo encontrou. E realmente hoje foi não só pela apatia do time, pela desorganização, mas por atuações também de jogadores que são referências para esse clube, que são ídolos. Naturalmente, muita coisa vai respingar no Sampaoli hoje pela expulsão, mas é preciso também jogar luz sobre o desempenho e a atuação de muita gente. Davi Luiz e Felipe Luiz, atuações constrangedoras, desesperadoras. Foi desesperador ver o Felipe Luiz jogar hoje. O espaço que deu na marcação, a dificuldade de encaixar, nem mesmo a saída de bola, que é a grande virtude dele. Então isso daí entra na conta dos jogadores também. A gente tem questionado a diferença do Flamengo de Copas para o Flamengo de Campeonato Brasileiro, mas essa tem sido a constante de um time que não consegue se conectar e de um time que se especializou no círculo vicioso. De, não encaixa o trabalho com o treinador, de repente ninguém mais joga, mas daqui a pouco o dirigente vai lá trocar. E por falar em dirigente também, essa diretoria do Flamengo também merece muitas críticas, porque é uma diretoria que abusa do seu poder econômico para limpar os próprios erros, para limpar a barra com a torcida. E isso é contratando um novo treinador, contratando reforços milionários, se bem que nessa janela nem chegou. Então o dirigente que terminou o ano passado prometendo e jurando o Real Madrid, hoje acaba eliminado pelo Olímpia, depois de ter sido eliminado para o Al Hilal. Então esse Flamengo megalomaníaco, Flamengo com planos de dominar a América do Sul, de ganhar títulos em sequência, tem condições para isso. Tem dinheiro, tem estrutura, tem jogadores, tem elenco, mas não tem direcionamento, não tem projeto esportivo. Sempre defendi isso, que o Flamengo merece mais do que tem hoje no comando do seu futebol, especialmente a figura do Landim vai ser questionada, mas hoje é sempre bom lembrar quem toca o futebol do Flamengo, que é Marcos Braz. Uma figura que muitas vezes passa incólume de críticas, que muitas vezes é deixado de lado, é esquecido, mas hoje, quando o Flamengo toma uma pancada como essa, é preciso lembrar nas mãos de quem está o futebol do Flamengo tocado de forma amadora. Jean Oddi com a gente, em loco, acompanhando tudo no Defensores del Chaco, com as impressões, com os detalhes, tudo o que aconteceu, reação de torcedores, torcida do Flamengo também, a gente vendo aí torcedor do Flamengo triste, chorando, incrédulo com o que aconteceu, com uma vantagem que chegou a ser de 2 gols de diferença no começo da partida. Jean, seja bem-vindo aqui ao Linha de Passe. Fala, William, boa noite para você, boa noite para os companheiros. Pois é, né? Eu acho que assim, é óbvio, e acho que tudo que vocês falaram ressalta isso, é óbvio que quando você tem, num confronto com tanta disparidade técnica, o time tão menos técnico avançando, você vai olhar muito para os deméritos do perdedor, para os deméritos do Flamengo, e o Flamengo tem muitos deméritos, né? A gente pode olhar para as qualidades do Olímpia, é claro que deve olhar para as qualidades do Olímpia, para aquilo que o Tique Arce fez e para aquilo que essa torcida está fazendo, né? Desde o começo do dia, é impressionante realmente todo o contexto do jogo, toda a empolgação, toda a festa e tudo mais. Mas falando especificamente do jogo e do trabalho do Arce, é impressionante como o Flamengo não conseguiu prever aquilo que o Arce faria, ou se conseguiu prever, e não era nem tão inovador assim, como não conseguiu combater, né, as ideias do Tique Arce. Isso vale para o Maracanã, porque foi um Maracanã que todo mundo sabia que o Olímpia entraria jogando muito fechado, com uma linha de 5 lá atrás, tirando todo e qualquer espaço do Flamengo, e o Flamengo demorou a encontrar uma solução. Acho até que encontrou no início do segundo tempo, ali com a mudança do Gerson caindo para o lado esquerdo, o Bruno Henrique centralizado, mas foi pouco, né? Foi pouco o placar no Rio de Janeiro
como comprova a partida de hoje. E hoje, mais ou menos a mesma coisa, porque todo mundo sabia que o Olímpia, até por conta desse contexto todo, começaria o jogo do jeito que começou, né? Botando aquela pressão, o Flamengo não soube aproveitar todo o espaço que o Olímpia deu, porque o Olímpia deu muito espaço no primeiro tempo para os contra-ataques. Acho que o Bruno Henrique foi o jogador mais acionado, foi aquele que levou perigo ainda na primeira etapa, mas você não teve, por exemplo, o Wesley fazendo a mesma coisa do lado direito, né? Os outros jogadores, como disse, acho que foi o Pedro, eles acabaram não aparecendo, né? Então você tem um Gabigol praticamente nulo na partida toda, o Arrascaeta tentando, mas também errando. Então foi um Flamengo que tecnicamente mais uma vez esteve abaixo também. E aí acho que o mais inaceitável de tudo você sabe da força do Olímpia nas bolas alçadas na área. O Olímpia, dos 5 gols que fez no final de semana contra o Guarani, fez 4 pelo alto. Na hora que o Arce faz as substituições, que coloca 2 caras muito fortes na bola alçada na área, nas bolas aéreas, você sabe que você tem que redobrar a sua atenção nesse tipo de lance. E foi assim que o Flamengo tomou os 2 gols da virada, os 2 gols que classificaram o Olímpia, como bem ressaltou o Léo, um deles de um jogador de 1,74 m que nem sequer precisou sair do chão. Então é muito erro de todo mundo, e eu assino embaixo o que disse o Breler também. É claro que tem muito erro da diretoria, e esses talvez sejam os principais, porque a gente está falando de uma diretoria que não consegue, no fim das contas, fazer valer o poderio financeiro que tem, né, todo o dinheiro que tem à disposição, e tem porque trabalhou bem financeiramente para isso, né, isso vem da gestão Bandeira, é sempre bom lembrar, mas tem dinheiro para contratar, contrata, mas mesmo assim a gente vê muitas decepções. O Flamengo teria condições de dominar de fato o futebol sul-americano pela diferença que tem do seu elenco para os demais, e não consegue. Mas não é só erro da diretoria, é óbvio que tem erro do treinador, como eu disse na transmissão, a gente conta nos dedos os jogos em que o Flamengo teve a cara que o Sampaoli deseja que o Flamengo tenha, né? O jogo contra o Grêmio é um exemplo, talvez os outros 2 jogos contra o Fluminense na Copa do Brasil, mas a gente conta nos dedos, e erro dos jogadores, acho que foi o Breyer também que ressaltou, o Felipe Luiz muito mal hoje, mas muitas falhas individuais na marcação, nas bolas aéreas, os jogadores que tinham que criar não criam, essa coisa do time não conseguir ter a intensidade que tem que ter em determinados jogos também é inexplicável. Então, claro que tem que sobrar para todo mundo, né? Tem muitos méritos do Olímpia? Tem, mas quando você tem a diferença técnica tão grande entre 2 equipes, eu acho que você vai ter que sempre olhar demais para os deméritos do time que perde. O Olímpia, há 21 dias, foi eliminado pelo São Lourenço da 2ª Divisão Paraguaia, 6º colocado da 2ª Divisão. Troca de técnico, saiu o Diego Aguirre, que lamentou pegar o Flamengo. Eu estou citando isso porque preciso mensurar. Preciso mensurar o que aconteceu. Não, porque aí quando acabou o sorteio, a torcida do Flamengo objetivamente falou, cara, nos demos bem no sorteio. Com razão. Sim, perfeito. Com razão. Não estou tirando a razão da torcida. Eu o acho que Inter pegou o River, Palmeiras e Atlético se enfrentaram. O Fluminense pegou um Argentino Júnior mais difícil que o Olímpia. Porque eu posso até... Era um adversário mais achar ruim isso, mas com razão, mais ou menos, porque o Flamengo se classificou em segundo. Não importa. Mas muito é fraco. Por isso mesmo, olha os primeiros que ele podia pegar. O Olímpia tomou 3 gols do Guarani do Paraguai nesse final de semana. Mas não era classificação garantida, Mas não era... eu tô com tem que jogar. O que dá o peso da eliminação é o que o Flamengo não faz, é a falta de qualidade do Olímpia. Esse talvez seja o pior resultado. O time do Olímpia é fraco. Esse talvez seja o pior resultado do Flamengo na história, com exceção ao jogo do Cabanhas. E é preciso entender o tamanho do buraco que o Flamengo se meteu. O Breno é muito feliz quando ele fala da questão de diretoria, porque hoje vai ficar muito fácil bater no Sampaoli, que deixou o time, já vinha sendo o relato do Pedro Torre aí no início do segundo tempo, que o árbitro ali reserva já estava de olho nele, passou o recado pro árbitro de campo suspende, tira ele do jogo, segundo cartão amarelo. Hoje vai ficar muito fácil colar o rosto do Sampaoli nesse fracasso. Só que é um Flamengo que ano após ano ele desmancha o seu planejamento em abril, maio, junho, quer recomeçar e quer que dê certo a toca de caixa. Uma hora não vai acontecer porque o Jean ressalta muito bem, porque alguém não está trabalhando bem. Alguém não está vendo que o Olímpia de 5 gols no fim de semana fez 4 pelo alto. E você hoje é eliminado pelo alto. Tá aí, nação. Tá aí, então, Flamengo eliminado. E eu gostaria que você, torcedor do Flamengo, preste atenção, não somente assista o vídeo, que você escreva nos comentários a sua indignação, porque é inadmissível perder pro Olímpia dessa maneira que foi. Uma maneira vergonhosa. Tá de brincadeira o Flamengo com um elenco milionário que tem que perder dessa maneira pro Olímpia. De 3-1, 3 gols de cabeça.
Foram 3 gols, 2 gols de bola parada. Tá de brincadeira, meu amigo. Tá de brincadeira. É indignação, indignação. E eu creio que você, torcedor, também tá indignado. Escreva aí nos comentários, deixa o like, compartilha esse vídeo aí com o seu amigo flamenguista. E a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.